All right, I'm Carlos Icke. I'm a professional skateboarder, and this is my catch-up. Comecei a andar de skate, assim, eu tenho dois irmãos mais velhos, dois irmãos. E o mais velho deles, ele andava de skate. Como você sabe, quando você tem um irmão mais velho, você fica se espelhando sempre no seu irmão. O que ele faz, você quer fazer também. E ele já andava de skate e eu comecei a pegar o skate dele. Até um dia que ele descobriu que eu pegava o skate dele escondido. E aí ele foi e me deu o meu primeiro skate. Aí eu comecei a andar e não parei mais. Mas foi bem isso, amor à primeira vista. Assim, foi de extrema importância, porque a gente vem de uma geração que, no Brasil, como em todo lugar, né? Hoje mesmo, tipo, acontece nos Estados Unidos. Você tem que sair do Brasil ou de qualquer lugar e ir para os Estados Unidos para tentar ser alguém. O sonho americano, vamos dizer assim. E no Brasil não era diferente. Se eu queria ser skatista, bem conceituado, eu tinha que sair de Porto Alegre e ir para São Paulo, grande metrópole. E, tipo, isso numa fase onde eu era 11 anos de idade, impossível. E tipo, tive a sorte de ter pessoas boas no meio dessa trajetória, logo no começo da minha trajetória, que me apoiaram e me deram bastante suporte. E, tipo, uma delas foi o César Gordo, o dono da Matriz Skate Shop hoje. Então ele estava fazendo um vídeo que se chama Matriz, vídeo de skate, bem famoso no Brasil. E aí teve a situação de eu já andar para Matriz e estar na sessão. De acontecer de pular aquela escada, mas eu não sabia nem, tipo, que ia ser capa, alguma coisa assim. E só depois de meses de eu ter acertado, eles, tipo, do nada fizeram uma surpresa e chegaram com a capa. Pra mim, na época, criança, tipo, acabando de conhecer skate, a galera, todo mundo, como é, meu, gratificante. Foi de extrema importância pra mim. Bastante, né? Porque hoje em dia é tudo na rede social, e Instagram e Facebook, você tem ali a notícia mastigada já, né? Então, sinto bastante falta de ficar lendo uma revista, de estar com ela impressa, assim, né? É da hora de ter as revistas, sinto bastante falta disso. Toda viagem é marcante, porque é o skate proporcionando, né? Eu lembro como se fosse a primeira viagem que o skate me levou para viajar de avião, ir de Porto Alegre a São Paulo, de avião. Essa foi inesquecível, a primeira de todas. E hoje, acabo de vir de uma viagem na Tailândia, fui para Tailândia andar de skate. Então, tipo, que a gente trabalha num projeto também que é 20 skatistas se reúnem para fazer uma turnê de skate. E decide qual país vai. Dessa última vez a gente foi para Tailândia. Tailândia é totalmente outra cultura, assim, surreal. Então foi uma viagem bem marcante também, diferente, totalmente diferente do que a gente está habituado. Até mesmo aqui em Portugal a gente tem outra cultura, então é o que eu falei, a cultura deles é totalmente diferente. Para mim o que mais foi difícil foi a alimentação, assim, comida lá é totalmente diferente do que a gente vive aqui. Estados Unidos, onde eu morei 7 anos, sempre tive experiências incríveis em vários lugares que passei. Então, toda viagem, toda turnê ou trip de skate é inesquecível. Bom, que nem eu falei, logo no começo da minha trajetória, eu tive a sorte, o privilégio de conhecer o César Gordo. É um ícone do skate no Brasil. Quando ele me viu muito pequeno, ele viu um potencial em mim e meio que, tipo, me apadrinhou, sabe? Tipo, e eu sem saber quem que ele era, né? Depois fui descobrindo skate, sabendo como era. Eu virei, tipo, já fã absoluto dele. E depois de conhecer a família e saber como que ele se porta dentro da casa dele, tipo, ele pra mim é o número 1. Referência número 1 como skatista, como pessoa. Enfim, ele foi um dos pilares pra mim hoje, quem eu sou, é uma das minhas maiores inspirações. Não tem uma favorita, não tem, tipo, todas eu trabalhei bastante, foi um tempo dedicado para aquilo, ter acontecido, então para mim todas são legais. Teve acho que um sentimento maior foi a que eu fiz com o Ty Evans.
que é um cineasta americano, videomaker, skatista, videomaker, já de uma geração antes da minha. Ele é cabuloso, assim. Então, eu acho que o vídeo dele foi o que eu tive mais um sentimento maior de estar filmando, tipo, que ele é referência. Então, eu acho que ele foi o projeto que eu mais botei, assim, o coração em cima, que chama The Flat Earth. O We Are Blood foi o primeiro que ele fez, aí esse é o The Flat Earth, que é o segundo. Que o primeiro que ele fez pela Mountain Dew e tal, tinha, tipo, os patrocinadores e ele não conseguiu fazer do jeito que ele realmente queria. Aí o segundo vídeo é, tipo, o vídeo dele, da companhia dele, Ghost Digital Cinema. E daí ele produziu o filme do jeito que ele quis, as imagens que ele quis, enfim. Tipo, e foi um projeto que eu botei, tipo, o meu sentimento pra fazer aquilo acontecer. Eu acho que é um dos projetos que eu mais me orgulho de ter participado, assim. Tem bastante diferença, assim, que nem eu falei, eu tive que sair do Brasil, morar nos Estados Unidos, que tipo, sempre foi um sonho, né? Aquele sonho de quando você é mais jovem e tal, ir para os Estados Unidos, conhecer os picos que você só vê no vídeo. E na época que eu comecei era VHS, hoje em dia a gente tem internet, facilita muita coisa. É uma diferença muito grande hoje para você que ser uma referência no skate, você tem que ir para os Estados Unidos ou vir para a Europa, que é onde tá as revistas, onde tá os vídeos, onde tá o mercado, entendeu? Então, tipo, tem uma diferença muito grande. E o Brasil, ele tem o seu próprio mercado, tem as suas próprias marcas, suas próprias revistas, mas, tipo, geralmente o que você faz no Brasil, fica no Brasil. O que você faz na Europa vai para o mundo inteiro. O que você faz nos Estados Unidos vai para o mundo inteiro. A informação chega no mundo inteiro. Ou seja, às vezes eu vou dropar um vídeo no Brasil, se eu não tiver as conexões certas, o meu vídeo só vai repercutir no Brasil. Meu vídeo não vai chegar aqui na Europa para vocês, entendeu? Mas acho que isso é um dos maiores pontos. Que se tipo, você quer ser reconhecido, você tem que sair do Brasil e ir para fora, né? Como, tipo, eu tive que sair de Porto Alegre para São Paulo, quando criança. 14 anos de idade, eu estava dentro do ônibus indo já. Mano, skate europeu pra mim, nossa, é referência desde sempre, né? Aqui na Europa em geral, assim, todos sempre teve muitos campeonatos, revista, então, tipo, acho que a cena é bem forte. Sempre me inspirou bastante. Hoje moro aqui em Portugal, então, tipo, pra mim é um dos lugares que eu mais estou gostando atualmente de estar é aqui em Portugal. Tenho meus amigos que são brasileiros, que moram aqui também, tem a nossa comunidade, tem muitos picos que a gente anda, então acho que é um dos lugares favoritos para mim agora é Portugal. Mas a cena em geral da Europa é inspiradora. Então, Portugal eu gosto bastante, Madrid, Barcelona, quero conhecer mais ainda, né? Só por enquanto conheço pouco, assim, conheço mais a Espanha e agora Portugal aqui onde eu moro, né? Então, a comunidade brasileira aqui na Europa é da hora, porque todo mundo meio que, tipo, se conhece de longa data, vindo do Brasil ou dos Estados Unidos, que é onde eu falei que a gente meio que tem que ir para ser reconhecido. Então, tipo, a comunidade é da hora aqui, todo mundo meio que se ajuda, tal, tá bem forte, sempre unida. A dificuldade vem desde sempre, né? Quando a gente começa a aprender, a manobra ela já é difícil. Então, se for pegar qual a manobra mais difícil, todas. Mas a que eu tive mais pressão, assim, depois de aprender a andar de skate, tá filmando para os projetos e videoparte e tal, quando você chega no final, você viu toda a videoparte, você, pô, eu quero finalizar, eu preciso da última. Então, você vai dar um sangue a mais, você vai, tipo, tentar fazer de tudo para acertar aquela última manobra. Então, para mim, eu acho que a manobra que eu mais tive trabalho de acertar foi Switch Flip Backside Tail Slide em Tarzana Park, na Califórnia. Que foi a última manobra que eu encerrei a minha parte no vídeo da DC de La Cali da Rua. Isso faz alguns anos atrás já. É um gap pra borda, é isso mesmo. É um lugar bem clássico, assim, antigo. O lugar tá lá bem antes de eu nascer. Muitos skatistas já passaram por lá, já deram manobra.
E eu dei a minha também, registrei a minha por lá também. Então, eu tentei, foi rápido assim que eu acertei, mas a batalha é mental, né? A batalha é mais mental do que qualquer outra coisa, assim. A manobra em si eu acertei rápido, só que eu precisei de um tempo para praticar ela, deixar ela do melhor jeito, porque o risco é grande naquele lugar. Tipo, qualquer coisa que eu fizer errada, eu poderia me machucar sério. Então, eu parei uns dias de filmar e fiquei focado só na mesma manobra, no skatepark ou na sessão na rua com meus amigos, mas tipo, só naquela manobra, para poder chegar naquele lugar e não ter, tipo, um bloqueio ou me machucar ou alguma coisa. Então, tipo, foi uma das coisas que eu mais, tipo, me dediquei para fazer, assim. A experiência é incrível, né, mano? Ele é uma pessoa que não tem... Eu não tenho palavras para explicar o tanto que ele é cabuloso de bom, assim. Ele é muito sangue bom. Gente fina, inspira assim na sessão quando tá gravando, ele sempre tá te inspirando, motivado pra cima. Por mais que eu esteja já 2 horas, 3 horas tentando a manobra e não tô acertando, ele vai estar com a autoestima alta, vai estar querendo me ajudar, me incentivando pra continuar. Enfim, e isso eu acho que é além do skate também, né? Pelo que eu vivi, assim, 1 ano e meio do lado dele, é tipo uma pessoa excepcional, véio. Não tenho palavras. Bem mais profissional do que a gente tá acostumado. Geralmente a gente sai pra rua com uma câmera e, tipo, tranquilo, pra filmar é rapidinho. Já puxa a câmera, só faz o setup dela, as cores, isso, luz, deu. Com ele é mais profissional. Já, tipo, se eu tô acertando a manobra, quase acertando, eu tenho que esperar ele montar os equipamentos pra mim depois tentar de novo, né? Porque demora, às vezes, 1 hora para ele montar os equipamentos. É muita câmera. E às vezes é tipo 1, 2, 3 ângulos. Então, às vezes demora bastante. Bom, é complicado de falar sobre isso, porque logo quando eu comecei a andar de skate, eu gostava bastante de competição, de ir para os campeonatos. Hoje em dia não é que eu não gosto, mas eu vou para os campeonatos que eu realmente gosto. Que eu sei que vai ter uma confraternização entre amigos, o evento vai, tipo, como que eu posso falar? Vai ter um retorno, tipo, gratificante. Não só pelo dinheiro em si, mas em todo o contexto, né? Que skate não é um contra o outro, competir quem é melhor, tipo, a skate é união. É só ir pro campeonato. Se você ganhar, pô, legal, mano. Se eu ganhar, da hora, mas eu tô indo pra encontrar meus amigos. E, tipo, é difícil hoje em dia você ver um campeonato legal, tipo, você ter um campeonato que realmente vai pagar o que você... Porque, às vezes, pra você ir no campeonato já tem um custo. Aí você chega lá, se você for pra final, você não vai ganhar nem metade do que você gastou pra chegar lá, entendeu? Então, tipo, se é um campeonato que vale mesmo a pena e a gente tem os amigos perto, aí ok, vale. Mas se não, eu prefiro ficar em casa com a família, tá tudo certo, gravo os vídeos na rua e é isso. Pai de família? Eu tenho uma vida normal, tenho minha esposa, meu filho e minha vida é normal, como a vida de qualquer outro trabalhador por aí, eu acho também. Então, a primeira vez, na real, era inverno. Aqui era inverno, não tinha muito lugar pra gente andar. Porque eu moro aqui perto do PDG, então tem o skate park pra andar, mas quando é inverno chove bastante, tem muito vento. E acaba que a gente não consegue andar por um período. Então, conheci já algumas pessoas, já conhecia. Então, uns amigos meus brasileiros que já moram aqui há um tempo. E eles conheciam o lugar, já tinham vindo há uns 5 anos atrás. E... aí eu, tipo, falavam do lugar e tal, aí teve um dia que eu acordei e falei, mano, vamos lá ver o lugar. Vamos lá ver como é que é esse lugar, vamos ver se dá pra andar, se dá pra nós limpar, o que dá pra nós fazer. E no dia que eu cheguei aqui era muito lixo, não tinha nem como ver o chão. E a gente só pegou e começou a limpar uma parte assim pra ver. Eu olhei, a hora que eu vi o chão liso, eu falei, mano, eu preciso limpar isso aqui. Aqui vai ser um lugar que nós vai estar, tipo, em confraternização, andando de skate. Vai estar chovendo lá fora, nós vai estar se divertindo aqui dentro e vamos transformar o lugar num lugar habitável pra gente. Então, tipo, desde a primeira vez que eu vim aqui, bati o olho e falei, mano, esse lugar tem potencial. E é um lugar que tá abandonado há 30 anos, né? Então, tipo, eu só pensei em limpar e a gente usufruir. A comunidade do skate, o grafite, a arte,
tá aberto para todo mundo, mas chega para somar, pega o seu lixo e leva embora também, que estamos aí todo dia limpando isso aqui, para deixar da melhor forma.